Boa tarde, queridos irmãos e queridas irmãs. Queridos, hoje eu venho para falar para você do amor de Jesus Cristo. No livro de Mateus, a partir do capítulo 10 e versículo 7, diz assim, ó: à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Essa foi a instrução que Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele deu aos discípulos, né? Ele disse para pregar o evangelho, ele instruiu os discípulos, dizendo também, aqui no versículo 12, no capítulo 10, versículo 12 de Mateus, diz assim: ao entrar na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não a for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. No versículo 16, diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E versículo 19 diz assim: e quando vos entregarem, não cuideis de como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. O Espírito é com letra maiúscula, a palavra Espírito, então significa que é o Espírito Santo. E no versículo 22 ele diz assim, ó: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, o que Jesus quer falar com esse aquele que perseverar até o fim será salvo? É como também ele fala no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28 ao 33, ele diz assim, ó: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Porque, amados, Jesus, ele veio ser crucificado, porque ele não precisava disso, porque ele já é santo, porque ele já é Deus. Ele fez isso para você, eu e toda a humanidade não perecer no fogo do inferno. Como ele mesmo diz, Jesus: todo aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê está condenado. Condenado ao fogo do inferno, quem não crê em Jesus Cristo, quem nega o nome de Jesus Cristo. Mas ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque, amados, olha, Jesus Cristo, ele foi crucificado. Mesmo ele não tendo feito mal a ninguém. Porque qual foi o pecado que Jesus Cristo cometeu? Nenhum. Ele é o próprio Deus, ele é santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, é o trino Deus. Formam um único Deus. O único verdadeiro Deus, o Criador de toda a nação. O Criador de todo o universo, o Criador de todo o universo. E feliz a nação cujo aquele Deus é o Senhor. Então, o que Jesus Cristo fez quando ele andava aqui na terra foi curar enfermos, foi ressuscitar mortos, foi expulsar demônios, foi tirar pessoas do sofrimento. Ter uma vida não de filho do diabo, mas de filho de Deus. Só que teve a oposição. Quem era a oposição? As pessoas que
que pediram para crucificar Jesus Cristo. Eles pediram, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Foi o que eles pediram. Mas, como Jesus disse, não temas aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer toda a alma como o corpo perecer no fogo do inferno. Então, amados, Jesus, estavam matando o corpo de Jesus Cristo ali naquela cruz. Mas a alma de Jesus, o Espírito de Jesus, não. Não. Quando Jesus foi crucificado, ele estava entrando para a vida eterna. Aí é que entra a palavra, que matou o corpo de Jesus, mas a alma não. A alma estava viva, o Espírito estava vivo. Ele foi lá no inferno e pegou a chave que estava com o diabo. Ele tomou a chave do Satanás, que era a chave da morte. Porque o diabo é que tem a chave da morte. Porque antigamente, antes de Jesus Cristo ser crucificado, não havia salvação. A pessoa, para ser perdoada dos pecados, precisava queimar um bezerro, um novilho, fazer um sacrifício de um animal. Se aquela fumaça subisse aos céus, foi aceito o sacrifício, senão a pessoa continuava com os pecados. Mas quando Jesus Cristo veio ao planeta Terra, não precisa fazer mais sacrifício com animais, porque o sacrifício de Jesus, como diz na Bíblia, é eficaz e dura para sempre. Então, por isso que Jesus Cristo fala, não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Porque depois Jesus foi ao inferno, tomou a chave do inferno, tanto que hoje todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus Cristo venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre aqueles que aceitaram Jesus Cristo e que confessaram Jesus Cristo e que confessam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você está entendendo o que quer dizer essa palavra, essa frase? Não tem mais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Porque Jesus Cristo, ele voltou, ele ressuscitou, e o corpo dele, hoje, junto com o espírito e alma, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é rei, ele está glorificado, ele é o nosso Deus, o soberano Deus. Agora, as pessoas que pediram para crucificar ele, que mataram Jesus, está perecendo tanto o corpo, pereceu, porque morreu, como a alma, que queima no fogo do inferno. Como ele diz assim, ó. Antes, temei aquele que pode fazer perecer no fogo do inferno tanta alma como o corpo. Porque as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo, que negam Jesus Cristo como seu único Salvador, eles vão queimar pela eternidade. É uma vida eterna, só que queimando no fogo do inferno. Amados, não sou eu que estou falando. E não é porque eu estou querendo que ver o seu mal. Não, se eu quisesse ver o seu mal, eu não estava nem aí para pregar isso, ó. Para pregar essa palavra. Isso não, desculpa. Eu quis dizer assim, eu não estava nem aí para a sua vida, para isso, né? Isso que eu quis dizer foi sua vida, não estava nem aí. Eu ia falar assim, a sua vida, isso, não ia me interessar. Mas as pessoas que são cristãos, ela tem o amor de Deus dentro delas. E tudo que ela quer é ver você salva. Porque o próprio Deus está dentro da gente. Toda aquela pessoa que prega a palavra de Deus e que tanto te chateia, porque tem muitas pessoas que não gostam que prega a palavra de Deus, que se sente chateado, é porque a gente está incomodando você para que você seja salvo. Porque nós queremos ver o seu bem. Porque se nós fôssemos egoístas, a gente não ia estar nem aí, deixa ir para o inferno mesmo. Eu já estou salva, eu já tenho Jesus, eu já aceitei Jesus, o resto para mim não interessa. Mas aí nós que temos Jesus, qual foi a ordem dele?
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então, amados, por isso que aqui fala, não temeis os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por exemplo, as pessoas que não aceitaram Jesus e naquele tempo, né, aquele tempo que teve a crucificação de Jesus há 2025 anos atrás, aquelas pessoas que não se arrependeram, que não aceitaram Jesus, elas, por exemplo, Jesus morreu, mas como ele é o próprio Deus e ele é obediente a Deus, ele é o Filho amado de Deus que veio ao mundo para nos salvar, ele está no céu, porque ele foi obediente a Deus, porque ele faz a vontade de Deus, porque ele faz a vontade do Pai. Ele está no céu. E mataram, até quem olharam, ó, crucificaram Jesus, até falaram, fez por tanta gente, não faz por si mesmo. Não sabiam nem o que estava dizendo. O próprio que Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não sabiam o que estavam fazendo. Tanto que tinha um ladrão de um lado e outro ladrão do outro, na cruz, crucificado ali, nas 3 cruzes, e Jesus estava no meio. E um dos ladrões falou assim, salvou a tanta gente, não salva a ti mesmo. E o outro ladrão, que estava do outro lado, disse assim, cala-te. Falou com outro ladrão que estava falando coisa errada, né? Falou assim, cala-te, nós estamos aqui porque nós pecamos. Mas ele nada fez. E disse, Senhor, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse ladrão, apesar de todo o pecado dele, ele foi perdoado e hoje ele está no paraíso junto com Jesus Cristo. Porque aceitou Jesus Cristo. Amados, é uma coisa tão simples. É só você deixar o seu orgulho de lado. Deixar esses pensamentos diabólicos de lado, que não gosta das coisas de Deus, que odeia as coisas de Deus, que odeia a palavra de Deus, isso é coisa do diabo. O diabo, ele só quer te levar para o inferno, porque ele não quer ir sozinho, entendeu? E isso ninguém pode decidir por você, é só você mesmo. É só você. Ninguém pode decidir por você. Isso é uma decisão que só quem pode tomar é você. Se você quer ir queimar nas profundezas do inferno pela eternidade, por negar Jesus Cristo, por não querer saber de Jesus, por rejeitar Jesus Cristo, ou se você quer ir para o reino dos céus, por aceitar Jesus. É muito simples. Basta uma decisão sua e uma atitude de aceitar Jesus Cristo. Aí, nesse momento, agora, você pode fazer isso mesmo e você terá a sua salvação. Amém, amados? Deus abençoe e fica com Deus.